Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Augusto Esteve Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa e sem enrolação. Hoje eu tô com duas convidadas para falar sobre o processo de pós-contemplação. Priscila e Tayane, da Videira Legalizações e Formalizações. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigado pela participação de vocês. É importante a gente trazer informação também para o público, para as pessoas que assistem a gente, tanto profissionais do mercado de consórcios como consumidores também que acompanham, porque pouca gente fala do pós, né? É fácil a gente vender consórcio, falar sobre a realização, o crédito, acesso a um valor ali que a pessoa possa almejar, mas existe um processo pós-contemplação, né? Um processo burocrático, né? De documentação, um processo legal que a gente precisa cumprir perante prefeitura, perante cartórios, perante a própria administradora, que não difere também de um processo de financiamento. Né? Não é um processo mais burocrático do que do financiamento, porque eu gosto de associar isso que o processo burocrático de aquisição de um imóvel é um processo do sistema de imóveis, né? Não é um processo da forma de crédito que você adquiriu. Né? O cartório, as exigências, prefeitura, tudo isso é um processo normal que você vai ter que passar, seja à vista, seja financiado, seja com consórcio. E não por isso o processo de consórcio é mais ou menos burocrático, é mais rápido ou não, pode ser que sim, mas não por conta disso. Conta um pouquinho pra gente o que o cliente precisa se atentar num primeiro momento a partir da contemplação, né? Então contemplei, o cliente quer utilizar o crédito, ele já escolheu o imóvel, já definiu o que ele vai fazer ali, e o que é o primeiro ponto que ele tem que se atentar nesse momento de aquisição do imóvel? Bom, a primeira coisa que nós sempre priorizamos é matrícula do imóvel, IPTU do imóvel e também as certidões dos vendedores, né? No caso, a parte a parte de relacionamento com o cliente eu faço. E a Thay, que é a minha companheira, a minha sócia, ela faz a parte do levantamento das certidões, de todas as documentações que são pertinentes ao consórcio. Quando você mencionou a respeito do financiamento, é exatamente isso. Financiamento é uma coisa e o consórcio, ele anda mais ou menos nessa mesma linha, com alguns documentos específicos que só o consórcio pede, né? Tanto que nós trabalhamos juntas em uma assessoria de financiamento há 4 anos atrás. E aí agora nós entramos nesse ramo aí de consórcio, já tem 4 anos. E são poucas coisas que diferem. Tanto que quando nós iniciamos as atividades, eu olhei e falei, é bem parecido. Não tem muito para onde fugir, né? Então, o que é a primeira coisa? Ler a matrícula, porque a matrícula ela vai contar toda a história. Nós aprendemos assim na assessoria de financiamento. Nosso chefe falava, a matrícula é o RG do imóvel, é a certidão de nascimento dele. Tudo que aconteceu com ele tá lá. Todos os proprietários, todas as mudanças. Se teve construção, se teve demolição, se teve aumento de área, se teve diminuição de área, se teve alguma cláusula restritiva que pode impactar na operação. Então, a primeira coisa, vamos ler a matrícula e vamos identificar se existe algum impeditivo lá dentro. Uma coisa muito importante que nós temos pegado muito, divergência de área construída. Nossa, demais. É o que mais tem. Lá na matrícula tá escrito lá no comecinho, um terreno, lote número tal, aí você pega o IPTU, tem uma casa construída de 100 metros quadrados, que não está averbada na matrícula. Existe a administradora que a gente consegue, mas tem outras que não. Nós tivemos um caso agora, específico. Ontem eu tive essa devolutiva da Porto, inclusive. Fizemos todo o processo e nós já havíamos alertado. Pode ser que haja necessidade de averbar a área construída. Tem divergência. Tem 60 metros que não está registrado aqui. E a administradora pode pendenciar. Passou da análise jurídica, tivemos alguns problemas com certidões e tal. Foi. Na hora que chegou ontem, depois que aprovou tudo, eles olharam e falaram, tem divergência de área. Por gentileza, regularizar. E quando a gente fala, tem que regularizar, vai mexer com Receita Federal,
vai ter que fazer recolhimento de imposto, de INSS de obra, que não é barato, muitas das vezes, dependendo do regime da prefeitura, tem alguns casos que tem anistia, né? Então, dos últimos 5 anos, se teve construção, você apresenta determinados documentos e você consegue fazer a averbação rápido, mas tem outras que não. São Paulo mesmo é uma cidade que a gente não costuma pegar, porque demora. É como se você tivesse que dar entrada em um processo de construção novo. Mesmo que a casa tenha sido construída há 20 anos atrás, você tem que fazer projeto, você tem que fazer ART, você tem que fazer toda a documentação da entrada e esperar sentadinho, não deitar, né? Tomar cuidado, porque demora. Eu tive caso de cliente que ficou anos esperando. Verdade. E não tem para onde fugir. Então, a partir do momento em que você tem interesse de comprar um imóvel, a primeira coisa, contrate os nossos serviços. Por gentileza. Nós vamos analisar a matrícula e verificar se existe alguma divergência para que isso não impacte na operação. E isso também vale para financiamento. Financiamento, nós fizemos um financiamento de um cliente que tinha divergência diária. Eu olhei e falei, pode pendenciar, mas o financiamento ele tem um percentual. Uma margem. Ele tem uma margem. O consórcio tem casos que, a partir do momento em que tem uma carta de crédito, tem um saldo devedor. Se o lote, ele supre o saldo devedor da carta, a gente consegue... em caráter de exceção, verificar... Você diminui o risco para a administradora, porque independente da construção, o lote, só o terreno Exato, só o lote já cobre aquela dívida, então a gente consegue sequenciar. Mas não é uma regra que se aplica a todas as administradoras. Então, a primeira coisa, matrícula e IPTU. Segunda coisa, certidões dos vendedores. Nós pegamos muito, né, Thay? Nossa, eu amo puxar a capivara do povo. Sendo sincera. É tipo assim, a gente olha pra pessoa, né, e fala, não, tá tudo certinho, o imóvel tá perfeito, a matrícula tá ótima, IPTU tá batendo ali. Aí vamos puxar a certidão. Aí a primeira sai boa, a segunda sai boa, daqui a pouco sobe, sabe? Deixa eu puxar aqui essa daqui, só da prefeitura pra saber se tá tudo certo, tá tudo regularizado. Aí eu já começo. Tem pendência. Uma pendencinha pequenininha. Aí eu falo, você tem essa pequenininha, peraí, deixa eu pesquisar um processinho aqui. Aí eu vou pegando o documento e vou puxando. Aí, infelizmente, eu falo pra ela que eu dou a melhor notícia pra ela, mentira. Não, é a pior. Ela me dá a pior, porque ela fala, Priscila, tem certidão positiva, tem processo. Nós pegamos um caso recentemente que tinha um processo cível de execução, que já estava em fase de execução. O juiz já estava fazendo o bloqueio das contas do vendedor para restituir o valor em virtude da ação. E eu olhei e falei... Vai A administradora pode não aprovar. Tanto que nós conseguimos tirar, não estava em segredo de justiça, nós conseguimos tirar os autos do processo e submetemos para análise da administradora e eles aceitaram. Então, se eles aceitaram, eu não tenho muito o que questionar se eles estão aceitando. Mas nós já presenciamos um processo que o vendedor, ele tinha... O nome dele era José João da Silva. Nossa, aí pronto. Eu acho que saiu umas 20 páginas de processo na Cível. Quando a gente entra lá no site do TJ de São Paulo, saiu umas 20 páginas. Exato. Quando você vê essa certidão, lá em cima tá escrito por CPF e por RG. E aí, quando é o CPF e o RG, acho que tinha um processo só. Aí os de baixo era por nome. Eu olhei e falei, é homônimo. Os de baixo, vamos fazer a declaração de homônimo, mandamos para a administradora aprovou, passaram-se acho que uns 6 meses. Existia uma ação em nome do vendedor que fez com que o processo retroagisse. Ela já estava em fase de execução na época em que o imóvel foi vendido e o processo retroagiu. Exato. A administradora perdeu a garantia e o consorciado perdeu o imóvel. Então, é uma coisa que tem que tomar um certo cuidado. No final do dia, quem está adquirindo um imóvel, ele fazer essa aquisição por um crédito, seja financiamento, seja consórcio, a gente poderia dizer que é uma segurança maior para ele do que ele ir lá e pagar em cash à vista, pela exigência de toda a documentação? Porque eu acho que, na minha cabeça, como a gente tem uma empresa que vai assumir esse risco, que vai ter que pegar essa garantia, ele fazer, porque a compra de um imóvel tem um fator emocional muito forte. Então ele tá empolgado, ele tá ansioso, ele quer ir lá morar, ele quer levar a família dele, ou é um imóvel de investimento que ele quer ter um retorno com aquilo. Então, muitas vezes, ele fazendo o processo sozinho, pagando à vista,
ele pula etapas de segurança muito importantes, que num processo de financiamento de Exato. consórcio ele não consegue pular. Exatamente. Exato. Ele necessariamente vai ter que cumprir porque a instituição exige. Uhum. E numa compra à vista, às vezes ele passa por cima. Não, é de um conhecido, ele é Isso. gente boa e tal, é de um E fulano, aí é de um que mora o parente, perigo. é de Exato. um vizinho, é uma oportunidade, tá abaixo do mercado. E aí só faz talvez... aquele contratinho rápido, não, tá certinho. Talvez, Exato. às vezes eu acho que até o ego influencia muito nisso, Muito. porque ele fala, nossa, eu sou muito bom, porque eu consegui encontrar e negociar um imóvel muito abaixo do mercado, é uma Sim. super oportunidade. Exatamente. E aí ele negligencia processos e documentos necessários e Exatamente. importantíssimos Sim. para suprimir o risco dele de um possível problema lá na frente. Às vezes ele já pagou e aí não consegue transferir o imóvel, às vezes tem Exatamente. herança envolvida, Uhum. tem algum Exato. bloqueio judicial, Exato. algum bloqueio de processo trabalhista, que eu acho que é o pior de Esse todos, é o acho que pior, você não é. consegue resolver. Nossa, ele me lembrou do caso daquele nosso cliente. Nossa, Nossa, esse eu nunca vou esquecer. Não, isso aí foi... Foi logo no início das nossas atividades, né, que nós trabalhávamos... Eu não sei se você conhece a doutora Cássia. Não. Tá. Ela trabalhou 17 anos na Rodobens, ela abriu a assessoria dela Sim. e nós começamos a prestar serviços para ela. Foi aí que Exato. nós conhecemos o consórcio. Foi. Ela nos passou um processo, nós só emitíamos certidões e fazíamos o acompanhamento dentro da plataforma. Uhum. Beleza. Quando chegaram as certidões, ela puxou a certidão trabalhista do consorciado. Sim. Aí eu falei, Tayane, é assim, tem que apresentar, mas, né, Pra que puxar? deixa pra lá. Tinham 2 processos processos. vinculados na CNDT do consorciado. Tudo bem. Ela foi lá e puxou os autos do processo. Tudo bem. Aí eu falei com a Cássia, falei, Cá, vamos mandar os autos do processo? Ela falou, não vamos mandar. A administradora aqui que vá Uhum. e faça o levantamento. Sim. Porque, em tese, a segurança jurídica é com base no vendedor em Exatamente. virtude do imóvel do consorciado. Existem as certidões obrigatórias, Uhum. mas se porventura tiver alguma pendência e o jurídico aprovar, fechou. Tudo bem. Era um processo de fortaleza, tinha interveniente quitante. Uhum. A carta de crédito ia quitar integralmente o banco que estava Uhum. financiado. O consorciado havia adquirido esse imóvel há muitos anos do vendedor. E o vendedor, ele não morava mais no Brasil, ele morava nos Estados Unidos, era policial, disse que estava sumido. Então, ele tinha uma procuração, estava tudo esquematizado para dar tudo certo. Deu muito trabalho, Deu. foi um processo muito sofrido. Foi. Tudo bem, fomos lá, conseguimos realizar o pagamento do interveniente quitante, que era até o Bradesco. Pagou o interveniente quitante, recolhemos a guia de TBI, fomos para o registro de imóveis. Chegou no registro, Chegou. o registro de imóveis falou assim, eu não vou registrar. Por quê? Existem processos trabalhistas em nome do consorciado que me impedem de registrar esse imóvel para o nome dele. E aí eu olhei e eu falei, eu nunca vi isso na vida. Foi a primeira vez. Uhum. Eu olhei e falei, nossa, isso para mim foi uma faculdade. A faculdade foi. Foi uma faculdade, porque eu olhei e falei, caracas, não vai registrar. E o pior de tudo, a administradora ficou sem garantia. Sem garantia nenhuma. Porque não constituiu, a partir do momento em que registra, que faz a alienação fiduciária na matrícula, é que a administradora está respaldada. Sim. Ela pagou o interveniente quitante, ela ficou sem nenhum crédito e sem nenhuma garantia. E esse caso, se eu não me engano, não se resolveu até hoje. Não. Existe um normativo dentro do Banco Central que diz que as instituições financeiras, no caso de impossibilidade do registro, tem como o Bradesco devolver o dinheiro para a administradora, porque não deu o registro. Uhum. Mas eu não sei até hoje o que se resolveu desse caso. E nesse caso, o consorciado tá com o imóvel? Tá morando no imóvel, tá com ele? Na verdade, já liquidou o ele financiamento também do não mora vendedor? aqui. Ele também não mora aqui. Mas o mora imóvel nos é dele Estados já. Unidos. Mas o imóvel, ele é como se ele tivesse pago, mas não tá no nome dele. No final, quem saiu prejudicado foi a administradora. Foi a Exatamente, administradora. totalmente. E o que... Ele tem a posse, mas não tem... Ele tem a posse, mas não tem a propriedade. Só que a propriedade atualmente não é de ninguém. Porque não é nem da administradora e nem dele, entende? E o que às vezes as pessoas podem não associar, como o consórcio é um grupo de pessoas, Uhum. esse problema da administradora
No final do dia é um problema dos consorciados em geral do sistema, Exato. do grupo daquela administradora que está inserido Exato. aquele imóvel. Exatamente. Porque se esse consorciado pagar tudo certo, beleza. Então, Ela está sem garantia, mas ele está pagando, não vou Sim. precisar executar a garantia. Exatamente. Exato. Agora, se ele para de pagar e a administradora precisa tomar o imóvel para levar a leilão, para recuperar esse recurso para dentro não do tem grupo, como. Não tem. o que vai acontecer com esse grupo? Ele vai ficar com uma saúde financeira Exatamente. péssima, vai parar de contemplar, vai ter que usar fundo de reserva Exato. e o fim disso não sei, porque às vezes a gente não sabe nem qual que é o valor, qual que é o impacto Exatamente. da falta desse recurso para dentro do grupo. Sim. O que mais a gente escuta dos clientes é tipo assim, por que tanta documentação? Vai pedir até o teste do pezinho e acaba sendo nisso daí. É um problema que aconteceu com algum consorciado que acaba levando para a administradora um problema e ele fala assim, então agora eu vou me policiar, eu vou exigir essa certidão e se não me mandarem, não vai ter trato feito. Existe um ditado que diz que se tem placa é porque tem história. Exatamente. Né? Aquele, não pise aqui, porque alguém pisou. Não suba na grade, porque alguém subiu na grade. Isso, exatamente. É exatamente isso. Exato. Mas eu falo que quando algum consorciado, algum cliente fala sobre documentação, sobre o processo burocrático, eu falo para ele agradecer que a administradora é criteriosa Exatamente. com a análise, tanto de quem entra, como de quem ela libera crédito, como do imóvel, Exato. porque isso é uma segurança para ele. Exatamente. E aí eu devolvo a pergunta, eu falo, como que você se sentiria? Porque eu falo, você é idôneo. Legal, você tem boa fé e Sim, tudo que você está fazendo, legal. Só que como que você sabe que todos os demais milhares de consorciados dentro do seu grupo são também idôneos e de boa fé? Exato. A gente não conhece eles. Exatamente. Eu mesmo não posso dizer sobre eles, porque não são todos os meus clientes. Sim. Se fosse, eu poderia dizer esse, tá bom, vou fazer uma seleção Sim. aqui. Então, a gente depende da administradora Exato. que recebe uma taxa administrativa Sim. para isso, para dar segurança para todos os consorciados, porque ninguém se conhece, não é um grupo de amigos. Exatamente. É um grupo de pessoas, X, né? Então, esse processo burocrático, esse processo de segurança de documentação, ele é crucial para a segurança de todos os integrantes do grupo, para a segurança de todos os consorciados daquela administradora e, no final do dia, de todo o sistema de consórcio. Exato. Porque o dinheiro do grupo é o dinheiro de todos. Exatamente. Então, tem que ser criterioso, Precisa tem que ter ter uma processos, tem destinação que ter segura. segurança Exato. sobre tudo o que acontece. Sim. Análise de crédito do consorciado que entra num grupo. Mas eu ouvi dizer que tal administradora não faz análise de crédito nenhuma, prova para todo mundo. Não é bom. Porque provavelmente vai entrar muita gente, porque já cria essa fama. Sim. O cara que tem problema financeiro, ele vai aonde? Naquela Lá. administradora que não faz análise de crédito. Ele já Exato. sabe, porque eles já falaram. Sim. Ele já E a tentou, às vezes, na saúde? A, B e C. E aí, como é que fica a saúde financeira daquele grupo? fica. Porque todo mundo que tem problema financeiro vai para aquela administradora. Exato. Exatamente. Saúde financeira dos grupos vai ficar ruim, não vai contemplar, vai ter problema de garantia, execução e etc. Exato. E aí não perpetua o negócio, né? Não consegue olhar para longo prazo, que é o Isso mesmo. consórcio. O consórcio é um produto de longo prazo. Sim. Se você não consegue olhar para o longo prazo num produto por causa de uma saúde financeira ruim do grupo, já ficou totalmente desconstruído Com aquilo. certeza. Exatamente. E essa questão de tirar certidões eu não é algo muito particular. Particular, né? Porque eu trabalhei em uma imobiliária durante 7 anos, lá em Santo André, na minha cidade, né? E uma das minhas chefes, ela era super cautelosa. Mas assim, ao extremo. Ela tirava a certidão da onde o cara tinha morado, da onde ele estava morando agora, da onde ele queria morar, porque ela queria se certificar de que ele não tinha pendência, que o vendedor não tinha nenhuma pendência. E lá nós pegávamos muito poucos processos com consórcio, era mais financiamento, né? Então, independente do banco aprovar, do banco fazer, ela queria ter certeza de que aquela pessoa não estava querendo dar o golpe no cliente dela. Exato. E aí, isso eu trouxe pra vida. E ensinei ela. Porque, na verdade, eu tô no ramo imobiliário já há quase 15 anos. Sim. E quando eu fui pra assessoria de financiamento, eu fiquei sozinha, né? Trabalhavam acho que 4 pessoas lá dentro. Eu fiquei sozinha, cuidando de 35, 40 processos. Eu já tava ficando louca. Eu cheguei pro meu chefe e falei, é o seguinte, eu vou trazer minha irmã pra trabalhar comigo. Se você não quiser pagar o salário dela, não tem problema. Eu pago do meu bolso, mas é pela minha sanidade mental, tá bom? Aí, quando ela chegou, eu falei, tá, eu vou te ensinar
que eu tinha um script montadinho, assim, ó. Muito fofo, assim, perfeito. Você tem que tirar a certidão daqui, dali, de lá, tal. Tira pra mim, só pra nós nos certificarmos de que não tem nenhuma pendência que possa impactar na operação. O financiamento, ele não faz muito essas análises, tá? Inclusive, eu descobri, há muito tempo depois, que existe uma cláusula dentro do contrato de financiamento, nas entrelinhas, que abona a responsabilidade do banco, caso o vendedor tenha alguma certidão, alguma Positiva. pendência e tudo mais. Eu aprendi isso com a doutora Cássia, que ela trabalhou uma época dentro do Bradesco, e existe essa cláusula lá dentro. Eu não sei qual é especificamente, não sei te dizer as letras nas minúcias, mas existe. Mas mesmo assim, eu trouxe a cultura. Vamos tirar as certidões, vamos ver se tá tudo certinho. E isso o consórcio pede. Então, para nós, não foi nenhuma dificuldade quando eles chegaram para nós e falaram, eu preciso de tal certidão e tal certidão. Existem algumas comarcas, porque nós trabalhamos hoje a nível Brasil, né? Nós tivemos recentemente um caso de Rondônia que deu muito trabalho para nós conseguirmos uma certidão. Porque o vendedor estava com a certidão positiva e eles não entregavam a certidão para terceiros. Tinha que ser só a própria pessoa ir lá retirar, que é a certidão civil. Eu olhei e falei, mas gente, eu só preciso da certidão para mandar para administradora. Eu preciso resolver o problema da cliente. E aí eu conversando, eles me obrigaram a fazer uma petição inicial, solicitando a certidão. Eu pedi para essa doutora Cássia assinar para mim, porque eu ainda não tenho OAB, e eu falei, Cá, assina para mim, porque eu preciso dessa certidão, e deu certo. Mas são coisas que nós pegamos no nosso dia a dia, entendeu? E eu costumo falar que nós ficamos 1 ano fora do ramo, né? Nós trabalhamos com assessoria de financiamento, ficamos 1 ano fora, tiramos 1 ano sabático, brincadeira. A nossa outra irmã resolveu abrir uma doceria, que era o sonho dela, a gente foi viver o sonho dela. Eu falo que eu não sei como que vocês vivem, porque eu não aguentaria nenhum dia na pele de vocês. Não, e aí nós ficamos esse 1 ano, só que eu não sei o que acontece, eu acho que eu gosto, entendeu? Dessa loucura toda. E aí nós voltamos a fazer o processo de consórcio. E é algo que nós aprendemos todos os dias. Todo dia. Eu nunca posso falar que existe monotonia, porque agrega muito conhecimento pra gente, entendeu? E eu costumo falar, nunca sabemos tudo. E nós temos um lema, que é compartilhar conhecimento. Exatamente. Aí essencial. Nós compartilhamos conhecimento, porque essencial. Nós entendemos que quando nós compartilhamos, nós aprendemos mais também. E isso é algo que nós levamos para nossa vida. Exatamente. Porque é importante. Eu acho que essa troca, por mais que às vezes, né, ela e minha mãe às vezes falam, Priscila, para de ser idiota. Precisa dar tanta informação assim, né? Ela tá abusando de você. Eu falo, gente, eu só vou passar mais essa informação. O que ela vai fazer com ela, o problema é dela. Mas vamos dividir, porque isso é gratificante pra gente. Exatamente. Eu gosto de dizer, eu falo muito isso pro meu time, que quando a gente tem um processo desafiador, ou um cliente muito crítico, muito detalhista, que cobra muito, é difícil de passar por esse tempo, por esse processo, seja um cliente desafiador, mas no final é muito importante pro nosso crescimento e conhecimento, porque tudo aquilo serviu de aprendizado. Com certeza. Foi um processo um processo novo, de alguma coisa nova que a gente ainda não fez, um cliente diferente, uma região, algum tipo de imóvel que estava com uma pendência específica. Outra vez que for acontecer isso, possivelmente, você já passou por isso. Exatamente. Você não Tudo vai isso vai ter sendo aquele acumulado, peso de a gente novo. vai guardando na caixinha. Fala, olha, isso daqui, por isso aqui eu já passei. Tá aqui na minha caixinha de conhecimento, eu vou organizar isso daqui. Num outro momento que eu precisar, eu vou acessar essa informação. Com certeza. Isso. E quando a gente tem, por exemplo, um cliente muito exigente, muito crítico, se a gente conseguir passar bem por ele, entregando e alinhando expectativas, quando vier um cliente mais fácil de lidar, um cliente de relacionamento mais leve, vai ser muito natural, vai ser muito fácil. Exatamente. Sim. Por quê? Porque a gente já passou pelo difícil. Exato. O ruim é quando a gente tem processos redondinhos, que não tem pendência nenhuma, clientes tranquilos. Aí vai chegar um cliente crítico, um cliente mais desafiador, como vai descabelar? Vai falar, meu Deus do céu, o que eu faço? Agora, e aí outra coisa que eu tento alinhar com o time é não pegar birra de cliente, não absorver aquilo, porque vai ter cliente...
a gente precisa sempre ter empatia, que significa se colocar no lugar do Sim, cliente, Sim, no sentido de ele está adquirindo um imóvel. exato. Imóvel tem um fator emocional muito forte, como eu gosto de Exato. falar. Como que você estaria comprando um imóvel que você vai se mudar com a sua família? Às vezes tem um bebê pequeno, às vezes tem alguém com alguma comorbidade, alguma questão de saúde, ele precisa daquele imóvel, existe um sonho envolvido. A pessoa vai morar no lugar do sonho dela, vai parar de pagar aluguel, ou qualquer coisa que seja, ou seja um imóvel de investimento, como eu faço muito. Exato. Sim. Existe um fator emocional muito grande. A gente está aqui sentado na cadeira e cuidando do processo burocrático, é mais tranquilo, só que, poxa, o cliente está emocionalmente envolvido. Sim. Então, às vezes, o cliente nem é daquele jeito. Às vezes, o cliente nem é tão nervoso, enfim. Mas o processo, às vezes, acaba trazendo isso. Com certeza, é verdade. Dele assumir, às vezes, uma postura diferente do que ele assumiria em outros casos. Sim. Então, é sempre... não é fácil, Não. porque nós também somos seres humanos. Exato. Opa. Não é fácil de não absorver. Às vezes a gente tá num dia ruim, às vezes a gente já tá com um acumulado, um turbilhão de coisas que estão Exatamente. acontecendo. Mas é importante sempre refletir, parar, respirar um minuto, Sim. se afastar do assunto para não responder Sair pra na passear com o hora, cachorro. sair pra passear com o cachorro, Exato. orar, Isso que nós meditar, fazemos. levantar, tomar um Exatamente. café, Isso. para não devolver da mesma forma pro cliente. Exatamente. Mas isso é algo, Júnior, que é muito presente na nossa vida. Dia Porque inteiro. Todo dia, né? todos os dias nós temos que respirar fundo. Sim. Porque o que acontece? O WhatsApp, o cliente ele manda uma mensagem 10h05. Se você não respondeu 10h10, ele manda um ponto de interrogação. Às vezes você está no telefone, às vezes você está em uma assinatura, às vezes você está em atendimento. Então, Às vezes você tá gravando podcast. exato. Deve estar Exceção. explodindo ali, mas tudo bem. Então, tem que ter um pouco de filtro, entendeu? Hoje mesmo. Ontem eu tive um cliente que mandou uma mensagem uma atrás da outra. Ponto de interrogação. E eu estava no telefone tentando resolver exatamente o problema A dele. vontade de responder é, querido, você não é o único no mundo. Exatamente. Exatamente. Mas, normalmente, às vezes, o cliente até manda desaforo pra gente falar Manda. assim, não, porque esse processo tá uma porcaria, vocês não me retornam e Por tal. causa de 5 minutos. Aí a gente respira e, literalmente, sai pra passear com o cachorro. Tem um colaborador lá no meu time que ele fala assim, pastel de queijo ou de carne? É isso! Mas é de flango. É de flango. É de flango. O quê? Exatamente. Porque tem que dar uma respirada às vezes. Exato. E essa questão da emoção de você adquirir um imóvel, nós absorvemos integralmente. A partir do momento em que o cliente chega, o problema dele passa a ser o meu problema. Você estava aqui falando, eu estava lembrando de um cliente seu, que foi quitação de financiamento, acho que era Francisco o nome dele. Sim. Ele não sabe, mas eu não dormia à noite. Eu não dormia à noite. Encontrei com ele ontem. Ele vai Eu assistir, ele vai assistir. Eu não dormia à noite, porque era o que aconteceu no caso dele. Nós demos todo aquele suporte, mandamos portador, fomos, colhemos a assinatura, o portador foi, entregou o contrato na Porto, tudo lindo, maravilhoso e tal. Eu olhei, eu falei, tá tudo certo, o pagamento do IQ vai acontecer hoje, lindo. Estávamos no mercado. Sim. E o tempo inteiro nós ficamos com o celular, eu tenho o WhatsApp no celular, o e-mail, então tá, eu tô sempre ligada. Eu abri o e-mail e eu não lembro o que foi que apareceu da Porto com pendência. Júnior, eu perdi o chão. Eu falei, Tayane, vamos embora agora, eu tenho que ir pra casa agora. Largamos as compras lá, falei, agora. Era umas 9h30 da noite. 9h30. Eu fui, entrei no sistema da Porto, eles estavam pendenciando o contrato assinado. Eu falei, gente, mas o contrato foi entregue pessoalmente pra eles. Não é possível. Meu Deus. E o IQ era aquele dia. Se não pagasse até as 23h59, eu ia ter que emitir outro contrato, fazer outra assinatura. E eu, meu Deus. Aí eu, na hora, subi o contrato e fiquei a noite inteira revirando de um lado pro outro. Ficou. Meu Deus, e agora? Como que vai? Eles não vão pagar. Meu Deus, amanhã eu vou ter que fazer tudo de novo. Jesus, e agora? Aí deu 8 horas, eu já sentei na frente do computador, fiquei lá esperando o horário da central de atendimento, né? Que começa às 9. Aí Você é a primeira. pelo amor de Deus, você é a primeira. Não Já vou pega o sair colaborador daqui. de bom humor ali. Exatamente. Exato.
Eu preciso saber se vocês conseguiram realizar o pagamento do IQ. Ela, conseguimos sim. Aí eu perdi a noite de sono, mas deu certo. Deu certo. Júnior, é sério, a gente sofre. Nossa, demais. Para vocês entenderem o que a Priscila tá falando, o processo de IQ é interveniente quitante, que é quando o consórcio vai entrar quitando um financiamento. E ela tinha um prazo, porque o banco, que era o Santander no caso, tinha gerado um boleto de quitação, esse boleto é um vencimento. E precisava ser pago até aquela data, porque senão o banco não ia mais receber aquele recurso, ia ter que entrar e pedir outro boleto e atrasar mais ainda o processo. E aí a administradora fez uma pendência que supostamente não tinha pago o boleto que vencia naquele dia. Só que no final, no dia seguinte, ela foi verificar lá e o boleto estava pago e a pendência possivelmente não era pertinente. Graças a Deus. Nossa, aí aquele dia pra mim eu ganhei o dia, fiquei calma, tava morrendo de sono, mas eu trabalhei numa boa. Esse caso é muito legal porque o que eu gosto muito do trabalho de vocês, e agora falando até como cliente, além de parceiro de vocês, que para quem não sabe, a Priscila e a Tayane da Videira são o nosso braço no pós-contemplação. Sim. Lá na Bagueira, a gente cuida de absolutamente todo o processo para vocês, para os nossos clientes. Vocês não precisam fazer nada, a gente vai cuidar de absolutamente tudo o possível, né? O que é pertinente apenas a você, uma assinatura, uma ida a um cartório, mas no mais, todo o resto a gente cuida. E elas são esse nosso braço de pós-contemplação e tudo isso sem custo para vocês, porque isso é um benefício da nossa consultoria e assessoria exclusiva. E elas cuidam de tudo. E esse processo do Francisco foi muito legal, porque eu lembro que ele é um alto executivo de uma grande companhia e ele estava ali em meio a muitas reuniões porque ele ia viajar ainda. Sim. E aí eu lembro muito bem que a gente precisava assinar o processo, porque o Santander não aceita a assinatura digital. Precisava ser uma assinatura física. E ele estava em meio a reuniões, sem tempo nenhum, e eu sei que a agenda dele é muito complicada. E ele ainda ia viajar. Exato. Então e aí, estávamos correndo contra o tempo. A gente tem até amanhã para fazer isso, você tá indo viajar e precisa ser físico, tem que ir no cartório. Exato. Se fosse eletrônico, tudo bem, ele entra no computador e faz. Só que o Santander não permite, não é uma questão da administradora, era do banco, no caso, que ia ser quitado. E aí, simplesmente, vocês, incríveis, mandaram um cartório volante na casa do cliente. O cliente falou... A Priscila falou assim pro Francisco, tá bom, você vai viajar amanhã e hoje você tá em reunião o dia inteiro, a gente precisa assinar o cartório de qualquer jeito, o documento. Tem alguém na sua casa? Tem minha esposa. Então tá, tô mandando o cartório lá. Vai lá o Marcelo, RG tal, às 15 horas ele tá batendo na sua porta. Tava lá o Marcelo às 15 horas batendo na porta lá pra esposa assinar o documento e poder continuar. E aí, ele terminou as reuniões, foi viajar, o processo foi concluído com sucesso. E deu certo. Foi. Graças a Deus. Não vale. Não dormi, mas valeu a pena. Aproveitando esse assunto, desse trabalho maravilhoso que vocês fazem, me conta na prática, como que funciona esse serviço que eu vou chamar de concierge? Certo. E o que o cliente deixa de fazer com esse serviço de concierge que vocês prestam? Bom, o cliente, a intenção do nosso trabalho é intermediar a comunicação entre o consorciado e a administradora. Então, muitas coisas que a administradora vai pedir, ele não vai saber o que eles estão falando. Existem certidões específicas que são solicitadas que ele não sabe nem por onde que ele começa a emitir. Existem coisas que acontecem dentro do processo, como um exemplo, um laudo de vistoria que veio a menor, essa questão da área construída que não está verbada na matrícula, mas que o terreno supre integralmente o saldo devedor, então há a possibilidade da administradora abrir uma exceção e aceitar a garantia da forma que está. Então, o nosso trabalho é pensar nas alternativas para fazer com que aquele trabalho, para fazer com que aquele processo dê certo. Entendeu? E assim, eu até conversei ontem com o menino do Itaú, eu falei, Brenner, pelo amor de Deus, Brenner, esses casos complicados, só vem aqui, Brenner. Porque nós estamos com um processo que o cliente ele está fazendo a construção em um imóvel que não é integralmente dele, é parte da mulher e parte da mãe da mulher, né, da sogra, e ele está apresentando um outro bem como garantia, que tem uma divergência de área construída, que pode ser que o banco pendencie a averbação na matrícula. Então, são várias vertentes que nós pegamos, sentamos
e tentamos desenhar o plano de ação para que nós possamos concluir aquele processo com a maior celeridade possível. Nós temos... tem essa parte do nosso trabalho e muitas das vezes nós também dependemos da administradora. Eu tô com 2 casos em uma administradora que estão redondinhos, lindos, maravilhosos, que eu preciso que emita ainda em novembro. Hoje é dia 26, né? Então, tá complexo. Tá. Então, tem coisas que fogem da nossa alçada. Nós, quando o cliente chega, nós emitimos todas as documentações, as certidões, atualizamos certidão de casamento, matrícula e tudo mais, mas a administradora pode pedir mais documentos. Pode. Então, nós já deixamos o cliente ciente. Ó, nós estamos... o nosso trabalho é parametrizado com o checklist da administradora, mas pode ser que eles pendenciem documentos além do que o que nós estamos solicitando. Mas isso, se tiver essa pendência, nós já vamos providenciar e vamos direcionar e a gente vai resolver com maior celeridade possível. Entendeu? Então, o nosso trabalho é isso. É pensar e resolver pelo cliente. Eu acho que... Acho não, tenho certeza. Porque as pessoas ainda têm muito pouco conhecimento sobre o consórcio em si. Sim. Não é um processo fácil do cliente seguir sozinho. Não. E algo que, às vezes, alguém que passa por um processo com a gente, com vocês, pode não entender que esse não é o normal. O normal inclusive, desde o lá do início. Então, vamos voltar lá no princípio. O cliente, ele quer contratar um consórcio ou precisa de um consórcio, alguém ofereceu para ele, etc. Ok, foi feito o consórcio. Esse acompanhamento do consórcio que ele vai ter, alguém vai acompanhar ou só foi um consórcio vendido ou vai ser um consórcio assessorado, que ele vai ter alguém cuidando de tudo para ele, assembleia, oferta de lance, pagamento de boleto, todo esse processo, ponto. Então, esse também já não é um processo normal, ele tem um acompanhamento de assessoria no pós, que é um dos diferenciais que a gente entrega lá. Sim. No pós-venda, né? Mas depois no pós-contemplação também. O que é o normal? O cliente, contemplou, ok. Com ou sem assessoria foi contemplado. Esse pós-contemplação, o que vai acontecer? A administradora vai enviar uma lista de documentos para ele e ele vai ter que se virar para comprar. Exatamente. Se ele vai contratar um advogado, se ele vai contratar um despachante, se ele vai fazer ele mesmo. E aí, às vezes, fica lá 3, 4, 5 meses para desenrolar os documentos. O consórcio não presta, porque demora muito. Mas está parado na documentação. A administradora não vai seguir porque ela precisa receber aquilo. Ela não recebeu nada. E a administradora não faz esse trabalho para ele. Ela exige aqueles documentos. E ele precisa cumprir aqueles documentos dele, do vendedor e do imóvel. Então, é muito documento. Sim. E teoricamente, num processo normal, ninguém ajuda ele. Nem quem vendeu o consórcio, porque normalmente só se vende, não se acompanha. E nem a administradora, porque não é o papel dela. Então, o trabalho de vocês, que é o que a gente entrega para os nossos clientes de forma gratuita, parte da nossa consultoria, é um diferencial absurdo. E às vezes quem passa por esse processo com vocês, e a gente teve até o depoimento da Nivien e do Fred que vieram aqui, tá lá gravado um dos nossos episódios. Às vezes quem passa por um processo fica encantado, fala, nossa, o consórcio é legal, é muito bom, poxa, tive muita ajuda. Sim. Mas, de novo, a gente precisa separar uma coisa. Não é o consórcio em geral. Exato. Foi a forma e com quem você contratou etapas, e quem você teve na jornada junto com você. Exatamente. Gosto de falar que lá no escritório a gente pega na mão do cliente e vai junto até o fim. Ninguém larga a mão de ninguém. Exatamente. É no bom, é no momento bom, é no momento ruim, é no desafio, é na contemplação, é na alegria, na comemoração, é na resolução de problema. A gente vai junto. É verdade. Vem comigo que eu vou te ajudar. Exatamente. E aí, às vezes quem passa por esse processo não imagina quem não tem essa assessoria que 95% não tem. Sim. Não. Porque não é o normal, né, do mercado. O normal é você seguir sozinho e se virar lá para arrumar a documentação e perde prazo, demora muito. Esse grande diferencial que a gente entrega, que vocês entregam também, é algo incrível. E a satisfação e o feedback que a gente tem dos clientes é muito satisfatório. Isso é muito bom. Muito bom. Nossa, maravilhoso ouvir. É gratificante. Inclusive, nós tivemos um cliente no ano passado, em meados de fevereiro do ano passado. Ele chegou para mim e falou, então, me indicaram o seu contato, eu preciso comprar um imóvel e tal, eu já tô com a carta contemplada. Aí eu passei o valor da nossa assessoria, ele falou, tá bom, sumiu. Sumiu. E graças a Deus, nós não precisamos sair por aí batendo nas portas, porque chega, né? Chega. E nós temos tanto trabalho, ainda que não chega, nós temos tanto trabalho que acaba, vamos na correria, vambora. Quando foi em agosto, o mesmo cliente me chamou, ele falou,
olha, eu quero contratar o seu serviço, porque eu fiz sozinho, mas não deu certo. Demorou demais, eles pediram os documentos. Mais caro. Eles pediram os documentos que eu não estava entendendo nada. Olha, eu vou contratar o seu serviço, vou pagar, porque eu não quero passar por isso de novo. Eu falei, não, tudo bem, estamos aqui à disposição. Exato. E aí nós estamos conduzindo o processo e estamos caminhando. É porque vocês têm um modelo. Sim, na verdade, eu vou falar 3, vocês me corrijam, tá? Tem um modelo que a gente trabalha, que a minha empresa, a Bagueira, assume todo o processo, Sim. contrato e pagamento de vocês, meu cliente não tem ônus nenhum. Exato. Existe o modelo que a empresa, a corretora ou o representante ali de consórcio, ele coloca vocês no processo e cobra do cliente, e entendo também que pode ter o cliente contratando vocês de forma direta também. Sim, nós temos vários parceiros que indicam e o cliente entra em contato direto conosco. Exato. E nós conduzimos Tipo, tá bom, diretamente com ele. contemplou, ó, tá aqui o contato dela, você contrata, paga e ok, Exatamente. meu processo eu já fiz, foi a venda do seu consórcio. Exatamente, isso mesmo. Eu entendo, a gente tem um modelo, né, cultural na empresa, e acho que não é uma coincidência a gente ter 84 anos, né? Não é por acaso de trabalho. Aí você fala, mas já ouvi, né? Consórcio não existe consórcio há 84 anos. Sim, nós somos uma corretora de seguros que ao longo do tempo, por uma demanda natural dos nossos clientes, foi uma demanda interna, não foi olhando para fora, foi olhando internamente, para dentro. A gente entendeu que o consórcio era um produto necessário e que a gente precisava prestar a consultoria e assessoria que a gente já tem de padrão no seguro também no consórcio. Exato. Porque os clientes chegavam para nós com o bem para proteger, que é o seguro. Sim. Então, eles já fizeram um consórcio, eles já adquiriram o bem, ou financiamento que seja, mas o consórcio, ele é uma ferramenta essencial antes do seguro, porque ele precisa adquirir aquele bem. Então, chegava a frota de caminhões, imóveis, adquiridos com consórcio, e às vezes vinha uma história negativa, do tipo, poxa, me venderam e não contemplei, me venderam e não consegui realizar o que eu queria, eu tive um processo muito burocrático. Sim. E aí a gente entendeu o quê? E às vezes os clientes até pediam ajuda pra gente. Sim. Inclusive porque a gente trabalha também muito forte com a Porto Seguradora e a Porto também tem consórcio. Existem outras seguradoras que também têm consórcio. Sim. E falar, me ajuda aqui, ali, a gente falou, poxa, os nossos clientes precisam de ajuda também, porque eles estão acostumados com o nosso trabalho de seguro, e a gente pode agregar isso também com o consórcio. E aí ao longo do tempo eu fui fazer os meus consórcios, fui comprar bens com os consórcios, que a gente tem também essa questão de que a gente primeiro faz, testa, valida, e aí depois a gente vende. Vou me especializar no assunto, não vou fazer de qualquer forma. Sim. E aí, por que eu tava falando isso? Bom, você estava falando dos 84 anos que você exato. pega. A gente tem culturalmente lá dentro uma construção de legado. Sim. Eu não olho para a venda, eu não olho para o seguro, eu não olho para o consórcio em específico, eu olho para o meu relacionamento com esse cliente. Sim. Porque esse cliente não vai fazer um seguro na vida, ele não vai fazer um consórcio na vida, ele pode fazer inúmeros. Exato. E não é só ele, tem a família, tem os sócios, tem a Exato. empresa, tem os amigos, tem os conhecidos, tem os colegas, enfim. Tem um todo ali em volta dele. Então a gente tem que olhar sempre para o relacionamento. Eu acho que isso é algo que a gente ainda precisa mudar e transformar no mercado de consórcio. O mercado de seguro já é um pouco mais consolidado nesse sentido. Sim. Não como um todo, mas eu entendo já que é a maioria. Mas o mercado de consórcio ainda não. O mercado de consórcio ainda tem aquele modelo tradicional de venda, e o cliente se vira. Exato. E aí fica muita gente frustrada de que o consórcio não presta. Por quê? Porque foi mal vendido, mal assessorado, não teve acompanhamento, etc. Exato. E às vezes, se a gente for parar para pensar, dependendo do crédito que o cliente contratou, colocar todo o nosso custo operacional, administrativo, serviço de pós-contemplação de vocês que a gente não cobra do cliente. Às vezes é um cliente que às vezes até deu prejuízo pra gente. Mas... Só que eu não tô olhando para aquele consórcio em específico. Sim. Esse cliente vai ser bem atendido, ele vai fazer outro. Exato. E ele vai indicar outras pessoas. Ele vai indicar outras pessoas. E isso dá muito certo. A Lógico. conta fecha. No longo prazo sempre vence. Sim, Seja sim. pro consórcio, seja pro relacionamento, pros negócios. O longo prazo sempre vence. Sim. Essa construção de relacionamento é muito importante para consolidar Exato. a empresa, a marca, o serviço que a gente está trabalhando. E não olhar só para aquele ponto específico. Quanto que isso daqui vai me dar de comissão? Exatamente. É bom, não é bom? Eu vou agregar um serviço a mais para ele ou não? Não, poxa, eu só vou atender ele aqui na venda porque eu ganhei pouquinho, não vai pagar minhas contas e tal. Você sabe que nós pegamos muito isso. Muito. Nós atendemos parceiros a nível Brasil. Sim. E é muito latente essa questão. Vendi,
Agora você se vira. Exatamente. Entendeu? E às vezes a venda não é nem completa, né? Não é completa. Muitas das vezes o cliente ele é contemplado, porque tem algumas administradoras que dão aquela liberdade de nós vincularmos cartas não contempladas, né? E a partir do momento em que o cliente é contemplado, se for por lance, ele precisa primeiro pagar o lance, para depois nós darmos seguimento e tudo mais. E muitas das vezes o corretor, ele não explica. Quando ele faz a venda daquele pacotão, daquela coisa maravilhosa, linda, tá tudo maravilhoso. O problema são os pormenores. Exato. Sim. Que nem ela, essa questão da parte comercial, eu não me atenho, não. Quando eu trabalhei em imobiliária, minha chefe falava, vem ser corretora. Não, eu gosto dos meus papéis, eu gosto da minha organização aqui, das minhas coisas. Então, consórcio é a mesma coisa, eu não me envolvo na parte comercial. Sim. A partir do momento que o cliente pede boleto, informe de rendimento, eu até ajudo, porque tem algumas administradoras que nós conseguimos acessar a plataforma e tá tudo bem. O que eu posso fazer, eu faço. Com certeza. Mas a partir do momento que o cliente fala, mas eu tenho que pagar um lance muito alto, e não sei o que, eu não tenho gerência sobre isso. É ele que tem que decidir e o corretor, entendeu? E essa questão que você está dizendo é muito presente. Nós temos parceiros que, infelizmente, tem que ajustar essa questão por conta do relacionamento. Exato. E eu vejo que você não tratar o cliente olhando para o longo prazo, visando relacionamento com ele, fidelização, você vai ter que ficar procurando o cliente o dia inteiro, todos os dias, o tempo inteiro, porque vendeu um, tem que vender para outro, para outro, para outro, para outro. Por quê? Porque aquele que você vendeu não volta. Exato. É uma coisa que já foi, passou... Como água, né? Não é como água, né? Porque a água é recorrente, né? Realmente, um pinguinho vai e não volta mais, acabou. Por que não construir uma carteira, fidelizar uma carteira de clientes que vai ter recorrência? Sim. Eu não dou conta, e aí imagino que vocês a mesma coisa, eu não dou conta do meu expediente normal, da minha carteira de clientes. Não, nós também porque ela é tão recorrente. Você abre às vezes um cliente lá e fala, quem que é esse daqui? Exato. Você abre e tem 12 cotas de consórcio, vendidas em datas separadas. Exatamente. Aí a gente tem um sistema que a gente vincula todos os clientes, né? Eu quero saber a árvore genealógica dele. Sim. De familiares, de empresas, de quem que ele indicou, quem indicou ele, etc. Sim. Você não encontra um cliente na minha carteira, no meu sistema, que não está vinculado a alguém. Seguros e consórcio é a mesma coisa. Por quê? Porque se ele está me indicando, se ele está fazendo mais, é porque ele está feliz. Exato. Exatamente. Eu não preciso nem aplicar um NPS para ele, porque ele está voltando, ele é uma compra recorrente. Sim. A gente consegue ter um LTV ali com o cliente longo, porque ele sempre volta, ele sempre indica. Às vezes ele não precisa, mas alguém que ele conhece precisa. Poxa, ouviu alguém falar sobre isso? Sim. Vai lá com o Augusto. E essa construção é muito importante. Com certeza. Né? Do que ficar olhando para venda. Adquirir um cliente novo é 7 vezes mais caro do que você vender para um cliente da base. Exato. Marketing de relacionamento, você cultivar aquilo, né? Você fomentar a sua base de relacionamentos. E a gente tem 5.500 clientes na carteira. Bastante. Como é que eu vou pensar? Faço uma analogia na minha cabeça. Como é que eu vou pensar em pegar meu barquinho e ir para alto mar, jogar minha vara para pescar um peixe, se eu tenho um aquário cheio de peixe bom, peixe grande, de tubarão ali, e peixes que precisam de mim, são os meus clientes. Exato. E eles precisam do produto. Será que eu já falei com todo mundo? Isso me incomoda todos os dias. Sim. Às vezes chega um cliente da internet, um cliente no Instagram, da rede social, não sei o quê, eu tô lá me dedicando, e depois eu falo, poxa, tem cliente meu dentro de casa que tá precisando da minha atenção e eu tô dedicando aqui pro novo. E aí meu foco acaba sendo, ok, você tem rede social, você tem site, você tem YouTube, não sei o quê, para levar informação como uma vitrine, e muitas vezes é até um validador do serviço que eu tô falando. Então, alguém me indicou, eu tô conversando com aquela pessoa, ela vai na internet procurar quem é essa pessoa. Exatamente. Aí tem YouTube, tem Instagram, tem avaliações no Google, tem reputação, tem um legado, tem uma história. E aí, para mim, a importância das redes é exatamente a vitrine. Mostrar quem eu sou, o meu trabalho, e que eu não comecei hoje. Né? E que a gente tem experiência, tem prova social, tem outros clientes. Mas, óbvio, sai venda também. Mas não é o meu foco. Porque o consórcio, infelizmente, as pessoas procuram quando precisam. Exato. E muitas das vezes não tem aquele tempo para fazer a longo prazo. Exato. E aí, se você fica... dependendo da forma como você faz o seu
sua comunicação, você vai trazer clientes imediatistas. Vai trazer cliente que precisa do dinheiro. Exatamente. O cara chega pedindo... Chega lá sempre. O cara precisa... eu quero contratar um consórcio. O que tá? Por que você quer contratar? Qual que é o seu objetivo? E vamos entender, vamos conversar. Não, porque eu já escolhi um imóvel, uma oportunidade, não sei o que. Não, pera. Calma. A gente tem 2 caminhos para seguir. O consórcio normal não é um deles. Exato. Ou a gente compra uma carta contemplada, Sim. ou a gente tem que ir pro financiamento. Chegou Não na tem hora outra errada. conversa. Exatamente. E as pessoas insistem em procurar o consórcio quando elas precisam. Por que o consórcio é muito barato? Porque ele é um produto que você vai se planejar. Você vai fazer hoje para planejar. Sim. Para quando você precisar, você já tem ele. Sim. Exatamente. Já tá ali maturado, já tá... já passou um prazo, aquele grupo já tá contemplando bem, etc. Então, ou já foi até contemplado, tá lá a carta, né? Para quando precisar. E aí, até falando sobre isso infelizmente, né, do modelo tradicional do consórcio, que o cliente não é assessorado, Sim. né, vocês lidam diariamente com certidões, cartórios, prefeituras. Sim. Onde que vocês percebem que o cliente mais se perde ou mais se perderia se ele estivesse sozinho nesse processo todo? Onde que vocês acham que trava, que emperra? Qual que é o momento que é o mais desafiador do processo todo? Uma coisa... Tudo depende da comarca, né? Nós tivemos um caso emblemático que o registro de imóveis, eu acho que era Uberaba, eles demoraram 2 meses para registrar um contrato. 2 meses. Então, o que o cliente mais tem é pressa. Sim. Começou o processo hoje, ele já quer saber quando que vai acabar. Uhum. Então, é justamente por isso que nós já passamos todas as estimativas de prazos de acordo com a administradora. Sim. Mas eu vejo que o que ele mais sofre é nessa questão da espera. Nem tanto, muitas das vezes, pela administradora, mas pelos outros órgãos. Prefeitura, às vezes demora para emitir guia de TBI. Nós tivemos um caso que 25 dias para emitir uma guia de TBI. Nós tivemos que falar com 3 setores distintos de uma mesma prefeitura, porque acho que eles, né, estão em um prédio de 25 andares, cada um em um andar, e eu tinha que ser o elo para eles se comunicarem. Exatamente. Porque eu tive que pedir uma ficha cadastral do imóvel para um lugar, Sim. tive que esperar 7 dias para eles me mandarem, para eu mandar pro ITBI. É uma prefeitura. É um único órgão, são vários departamentos, mas é um único órgão Não, que mas nos conversa. é uma Exato. prefeitura e eu quero pagar o imposto. Até para isso, tem dificuldade. Muita. Depois que nós mandamos toda a documentação, 25 dias para Nossa. emitir uma guia de TBI. Úteis. Entendeu? Graças a Deus, o proprietário, ele tinha contato dentro da prefeitura, porque infelizmente é a nossa realidade, Exatamente. né? A gente tem que dar um jeito de cortar caminho, porque senão você fica na fila interminável. E aí conseguimos emitir a guia de TBI e agora estamos penando lá para a administradora aceitar, porque o cliente pagou com Pix e a administradora tá brigando comigo porque não tem o código da validação. Mas enfim, voltando ao seu questionamento, essa parte de prefeitura, que complexa. tem prefeitura que é complexa, e registro de imóveis também. Veio nota devolutiva, então... Ele vê uma nota devolutiva com 2 páginas, ele já sobe no telhado, ele já quer me enforcar. Porque, o que é isso? E não sei o que tá acontecendo? Vocês não mandaram o documento, vocês não fizeram. Não é isso. Muitas das vezes tem coisas lá que não estão pendenciadas, elas só estão citando, olha... Precisa retificar tal coisa no contrato. Olha, eu recebi tal coisa, mas vamos... Então, na ânsia de terminar o processo, veio uma nota devolutiva, o cliente ele não enxerga o que está escrito lá. Então, isso é algo que ele sofre muito também. Um adendo muito importante na parte da união. Tem muitos imóveis que são foreiros, né? E tem a parte da união. E esses tempos atrás mesmo, nós pegamos um caso no qual, na união, estava mencionando que existia uma numeração e na prefeitura, nem na matrícula, não tinha nada. E o cartório foi lá e exigiu exatamente isso. Ah, mas como assim? Espera um pouquinho. Como assim? Que número que é esse? Tentamos ver se era parte de bloco, se era parte do apartamento mesmo que existia. E aí chegamos na conclusão que ninguém sabe de onde surgiu esse número. Nunca existiu esse número. Aí veio a nota devolutiva. O cliente, claro, né? Ficou bravo. Vocês não mandaram a documentação? Onde já se viu? Aí eu falei assim, não é assim. Eu falei, já chamei a Pri, né? Eu falei, Pri, pelo amor de Deus, ó, deixa eu te mostrar. Porque
parte toda da documentação, eu falo, ó, tá tudo aqui, ó, tá lindo, maravilhoso. E aí, na União, quem faz o cadastro em si é a própria União. Então, eu não sei de onde surgiu esse número, Eles não sei. receberam algum documento que mencionava bloco 1. Só que esse bloco 1 não tem na matrícula, não tem no IPTU. Aí o registro de imóveis pendenciou. Falou assim, eu quero que vocês ou retifiquem a matrícula ou retifiquem o cadastro na União, porque tá errado. Aí eu olhei e falei, tá, esse imóvel já foi vendido 3 vezes. Por que vocês estão me pendenciando isso a essa altura do campeonato? Só porque chegou minha vez? Não é possível. Nossa, exatamente aí, isso. nós conseguimos entrar em contato com o tabelião, com o escrevente, né, que faz o registro. Imploramos. E aí eu implorei. A gente implora, Júnior, não tem como. Não. A gente implora. A gente chora, choro. E não é de Bruna Marquezine, não. É melhor de verdade. É de verdade mesmo. E aí eu falei pra ele, eu não tenho como. Pra você retificar um cadastro na União, são 60 dias. E assim, não tem como. O processo do cliente, ele já tinha embarreirado na parte da aprovação do crédito. Sim. Teve que pedir exceção, porque ele tem os rendimentos de aluguel daquele Airbnb. Então, teve que fazer um quiprocó pra aceitar, pra aprovar o crédito. Aí agora chega na parte do registro, vocês estão me pedindo um documento que não é nem culpa nossa. Eu não sei quem que foi que fez, que apresentou a documentação na União. Eu não tenho condição de esperar 60 dias pra sequer eu ter a oportunidade de falar pra ele, ó, de onde tirou essa informação aqui desse bloco? Não são 60 dias pra resolver o processo. Não. 60 dias pra tentar esclarecer, tentar ter um norte. E aí eu conversei com ele e falei, o que eu posso fazer? Ele falou, você pode mandar um documento, um requerimento assinado pelo proprietário, pedindo pra gente extinguir, ou pra tipo assim, eu fui lá, dei uma de doido, escrevi um monte de coisa, falei, porque isso tá sendo solicitado, e não sei o quê, a matrícula é o que consta lá dentro, vocês têm que reanalisar, esse imóvel já foi vendido outras vezes, e isso nunca foi pendenciado pelo que eu tô vendo aqui, foi recolhido a taxa do laudêmio, então, nunca teve essa pendência, eu preciso que vocês analisem. Graças a Deus deu certo, mas não terminou o registro ainda, né, porque Rio de Janeiro, eu falo que é outro país, dentro do nosso, é outra realidade. Totalmente. Nós, até compartilhando uma experiência, nós tivemos um caso de um cliente, que ele não reside aqui no Brasil, ele mora fora, ele estava fazendo uma aquisição para pessoa física da PJ dele, né? Tem algumas administradoras que permitem. Aí, beleza, fizemos todo o processo, deu muito trabalho, porque também na questão da aprovação do crédito e tudo mais, tá bom. Chegou na parte do laudo de avaliação, os laudos vieram a menor, o cliente tinha 5 cartas, eu desenhei acho que uns 3 ou 4 cenários, porque para ele não perder tanto crédito, né? A partir do momento que você tem um determinado valor de garantia, eu não vou vincular as 5 cotas, eu vou vincular só uma parte, ele não vai conseguir receber tudo mesmo. Então, fiz todo o desenho e tudo mais, demorou muito, resolveu. Chegou na hora do ITBI, a prefeitura me gerou a guia de ITBI e me pendenciou um raio de um cadastro municipal. Foi. Do vendedor dentro da prefeitura. Eu olhei e falei, mas eu só preciso pagar a guia de ITBI. Qual é o problema que as prefeituras têm de receber? A gente teve um caso, acho que foi o que demorou mais no registro de imóveis, eu não lembro se era Caçapava, São José dos Campos, de um casal também de clientes no interior, que ficou acho que uns 60 dias também parado. Não foi do Heitor e da Ana. Do Heitor. Eu preciso até falar com ele sobre o FGTS. Ficou um período muito longo parado e não era culpa nossa, não era culpa da administradora, não era culpa dele, tava lá e aí cabe... E na época nós solicitamos até a liberação de valores com protocolo, lembra? Sim. Mas não deu certo. E aí aproveitando para falar de FGTS. Vamos tocar nesse assunto verdade. Que a gente... Com clientes meus mesmo, a gente já teve alguns desafios. Sim. Vou relembrar aqui o caso da Fabiana, que tava tudo certo, tal, ok, quarta contemplada, imóvel. E aí, como você falou, não estava verbado a reforma ali, né? A ampliação do imóvel. Lá é algo assim, meio fora da regra, né? Estamos falando da cidade de Diadema. Diadema, assim como outras localidades, até muito lá em casa tem bastante, que muitas das vezes depende de um projeto de reurbanização, que é aquele REURB. Eles fazem a regularização na prefeitura e tudo mais. Só que no caso deles, a construção ela foi feita
desparametrizada com as regras da prefeitura. Nós tivemos a oportunidade de ir com um arquiteto lá pessoalmente, para ele olhar, porque ele é da região ali, então ele sabe como fazer as regularizações. Então tinha a parte do recuo da calçada que não ia aprovar, ia ter que demolir, uma parte era um sobrado. Então, o caso dela, além de não estar averbado na matrícula, não ia aprovar a averbação na prefeitura. Então, não aprovou na prefeitura, não vai para registro. Não vai para registro, a administradora não vai aceitar aquele bem como garantia. E no final, às vezes o cliente também pode falar, poxa, o consórcio não aprovou, não sei o quê, mas é que o imóvel está irregular. Exato. Não é... Se a gente tem uma regra, uma lei, uma normativa, Sim. alguma coisa que é superior às instituições privadas, né, que é uma normativa, uma regra da prefeitura, que o imóvel tem que estar regular, ela não tem como ser conivente com a aquisição e pagamento e garantia de um imóvel que está irregular perante a prefeitura. Exatamente. E aí, só que, de novo, né? Tinha fator emocional envolvido, primeiro imóvel e eu tudo acho que mais. eles compraram aquele imóvel. Eles compraram. A gente fez o processo, a gente voltou, né? A gente descontemplou a carta, ela recebeu de volta o lance. Eles compraram o imóvel de qualquer forma, porque eles tinham um recurso, porém, eles não conseguiram usar a carta e não conseguiram usar o FGTS. Exato. Porque o problema ali, o FGTS não liberava também. Sim, não. Então ela não conseguiu usar o FGTS. Uhum. Ali no caso não foi nem o consórcio que travou, né? Foi o FGTS Sim. que travou o uso. Ela ficou lá com o FGTS represado, a carta de crédito contemplada, comprou o imóvel porque ela queria muito. Tanto porque tinha as alternativas de demolir a parte construída a mais ou escolher outro imóvel. Exato. Ela optou pela terceira opção, que era ficar com o imóvel que está irregular. Foi. Que no final ela pode ter um problema, inclusive, para vender de novo esse imóvel, porque não vai ter liquidez. Exato. Ela vai ter que vender para alguém que compra à vista. Sim. Porque a pessoa não vai conseguir Assim como financiar, ela. não vai conseguir usar FGTS, porque o imóvel está irregular. Exato. E aí, evoluindo um pouquinho no assunto de FGTS, que eu quero que vocês falem bastante, porque para mim ainda, assim como para todo mundo, ainda é algo muito nebuloso, né? Porque é o famoso, o dinheiro é seu, mas não é você que decide como usa, onde usa, tem que pagar para usar. Tem que pagar para usar. Exato. Outro caso também, que também é muito comum, é o limite, né? Que você pode adquirir de imóvel, que a gente também teve cliente com esse desafio. Sim. Né? E aí a gente depende, às vezes não é nem a questão do valor que o cliente está comprando, é o valor de avaliação. Exato. Ele vai lá e fala, ok, agora aumentou o limite de FGTS. Foi para 2.250. Para 2.250, mas até mês passado era 1,5 milhão. Exato. E aí o cliente fala, ok, mas esse imóvel que eu tô comprando é de 1,5 milhão, de 1.400.000. Tá bom, então vamos seguir. Legal, vai lá a avaliação do imóvel, avalia em 1.550.000, 1.600.000. No caso do nosso cliente foi 1.756. Pronto, ó. E detalhe, era menos, era 1.706. Aí eu fui e falei, gente, tá errado esse valor, não é tudo isso. Não, por favor, retifica, eles aumentaram para 1.756. Eu falei, não vai dar para usar. Cliente, tira todos os móveis, quebra umas paredes, tira o piso, tira as torneiras. Pior que não né? Eu acho que o caso dele foi feito por amostragem. Sim. Não foi nem visita. Não. Quando se trata de apartamento, as administradoras, elas não são elas que vão lá e fazem, até a título de conhecimento, não são elas que vão lá e fazem a avaliação. Elas têm empresas que prestam esse serviço. Não é o próprio engenheiro também que vai lá, é um estagiário. Até ontem um corretor estava falando comigo. Não, porque veio aqui um estagiário. Eu falei, mas é isso mesmo. O estagiário, ele vai porque ele não sabe de nada, né? Ele não pode ser influenciado. Exato. Então, o estagiário vai, ele tira as fotos, ele faz as medições, ele passa todos os dados para o engenheiro da empresa que foi contratada. E a empresa que foi contratada passa para o setor de engenharia da administradora. Então, é feito dessa forma. Sim. Só que quando se trata de apartamento, as avaliações elas tá sendo muito recorrente. Tudo está sendo digitalizado, né? As assinaturas, tudo. E a vistoria também, quando se trata de apartamento, eles estão fazendo por amostragem. Ou seja, eles pegam o valor do metro quadrado da região, eles calculam o valor daquele imóvel com base nas características, na metragem. Então, muitas das vezes, o engenheiro nem vai lá para avaliar. Então, independe se tem móveis, se tem piso, se tem azulejo, independe, porque ele vai com base
na região. E aí, a partir do momento em que emitiu o laudo de avaliação, esquece. E se trata de um processo caixa, o laudo de avaliação fica vinculado àquele imóvel durante um ano. Exatamente. Nós tivemos casos, né, que o cliente precisa, na época que nós trabalhávamos com financiamento, o cliente precisava utilizar o FGTS, só que ele não conseguiu, porque foi avaliado acima do permitido, que na época era 1,5 milhão, ultrapassou, e aí a partir desse momento, o laudo ficou vinculado ao imóvel, ou seja, ele não poderia fazer aquele processo na Caixa, financiando pela Caixa, dentro dos próximos 12 meses, porque o laudo fica vinculado ao imóvel. Agora, vocês que lidam com isso diariamente, existem meios de contra-argumentar com relação ao valor de avaliação do imóvel? Eu já vi a administradora abrir a possibilidade de enviar anúncios. Então, pega anúncios da região, de mesmo padrão, de mesma metragem, às vezes do mesmo condomínio, envia anúncios para comprovar. As vezes que eu tive oportunidade de ver isso, foram para aumentar o valor de avaliação. Era isso que eu ia te falar. Não pra aumentar. Diminuir não daria, mas para aumentar. Por quê? Porque ele tem um saldo devedor a cumprir e é um valor de garantia que ele tem que entregar para a administradora. E às vezes foi avaliado a menor. Exato. E aí a administradora vai pagar até aquele limite de avaliação, porque é a garantia que ela vai ter. Sim. Só que a gente consegue, vocês têm tido experiência com isso, da gente conseguir aumentar o valor de avaliação com base em anúncios? Nós tivemos um caso no Rio de Janeiro também, salvo, amado, querido, que o cliente, ele é advogado e ele mora já no imóvel, ele paga aluguel para a construtora. E ele morava nesse apartamento, era 780 mil, se eu não me engano, que era o valor de compra e venda. Ele já tinha pago uma parte de sinal, a administradora foi lá e avaliou por 600 e o saldo devedor dele estava em 800. Aí eu olhei e falei, tá errado? Vamos buscar as referências. E além de tudo, ele é corretor. Falou, tá errado, esses valores eles avaliaram com base na outra planta que tem aqui no mesmo empreendimento. Ele falou que ele mora num complexo que tem tudo, é como se fosse uma cidade dentro do condomínio. E lá tem várias plantas, tem a menor, tem a maior, e ele morava na maior. Então, não tinha argumento para aquela avaliação ter vindo daquela forma. Fomos, levantamos as referências, ele me ajudou, a gente mandou, não conseguimos. Aí eu falei, doutor, o doutor tem certeza do valor? Porque existem várias empresas conveniadas com as administradoras, né? E a que tinha feito o laudo de avaliação, porque a primeira coisa, veio o laudo a menor, me manda o laudo de avaliação, porque eu quero ver, né? Eu quero entender o que vocês estão falando, se tem algo relativo à vaga de garagem, porque isso impacta. Nós tivemos um caso recentemente, que eles foram até o imóvel, era um apartamento, mas eles foram até o imóvel, fizeram uma avaliação, e o imóvel, ele é tipo aqueles estúdios lá em Fortaleza, e não tem nada mencionado na matrícula a respeito de vaga de garagem. E eles colocaram o valor do imóvel lá embaixo. O imóvel está sendo vendido por 620, e eles fizeram uma avaliação por 450. Aí eu fui pro corretor e falei, e lá dentro do laudo estava escrito, olha, não existem vagas de garagem no prédio, mas nós não temos nenhuma documentação que vincule essas vagas de garagem ao imóvel. Então, não foi possível valorar. Se porventura tiver algo nesse sentido, mande a documentação para que nós possamos reanalisar o valor. Então, a primeira coisa, pediu o laudo. Veio algum pormenor ali no meio, às vezes o próprio engenheiro diz que ele não vai aceitar, que ele não aconselha que aquele imóvel seja aceito como garantia. Entendeu? Então, tem tudo isso. Beleza. Nesse caso do doutor, ele me mandou as referências, a gente não conseguiu retificar. Eu falei, doutor, tem certeza que vale? Ele falou, tenho. Eu falei, então, doutor, vamos pedir uma avaliação por outra empresa que está conveniada administradora? Vamos. Beleza. Pedimos a avaliação. E aí, por conta dele. Por conta dele. Ele pagou por essa avaliação. A outra avaliação. Porque a outra foi infrutífera. Processo, mas ela é descontada, né? A administradora, ela faz aquela taxa que já está inclusa. Aí ele pagou do bolso dele, a empresa foi e nós conseguimos retificar o laudo de avaliação. Só que precisa ser uma empresa credenciada lá. Sim, não posso, outra. Pegar aqui a empresa do meu amigo, fazer uma avaliação. Nós temos alguns parceiros que são do Paraná, né, do Rio Grande do Sul, que às vezes eles acham que um corretor fazer um laudo de avaliação já é suficiente para administradora. Não rola, não funciona. Não. E aí, nesse caso, nós tivemos êxito. Por quê?
o laudo de avaliação comparado com o que fora emitido, tinha uma discrepância gigantesca. Muito. Então, e isso nós aplicamos para um outro processo também, que aconteceu a mesma coisa. O engenheiro foi, avaliou por um valor super abaixo, e aí, quando recebi o laudo, primeira coisa, vaga de garagem. Tinha vaga de garagem, tinha espaço, só que não tinha documentação, se tratava de um condomínio, que era Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro também. Só que não tinha a documentação respectiva, acho que eles construíram aqueles predinhos como se fossem condomínio, não sei se você já viu, não sei o que aconteceu lá, que não tinha documentação e o cliente acabou desistindo do imóvel, porque já era o terceiro que ele estava vendo, Exato. que não deu certo. Entendeu? Que o valor de avaliação, ele veio a menor, não supria o saldo devedor das cartas. Então, nós temos casos, Júnior, que até tem parceiros que, né, nós estávamos falando de pontos negativos, mas também tem pontos positivos. Né, nós temos alguns parceiros que eles mandam para nós a matrícula, para nós analisarmos a matrícula, ver se tem algum impeditivo. A gente já emite as certidões do vendedor e fala, ó, tem isso. E na maioria das vezes eles mandam umas matrículas, parece um livro, né? 20, 25 páginas, porque eles constituem hipoteca de primeiro grau, depois desconstitui, aí constitui de segundo. Então, dá bastante trabalho pra gente analisar. Até estamos verificando sistemas que tentam agilizar essa questão, porque é importante. Mas eles se preocupam. Antes de fazer a venda para o cliente das cartas de crédito, eles querem saber se o bem que ele tem para apresentar como garantia, que na maioria das vezes é alienação de imóvel próprio, se aquele bem vai ser aceito, entendeu? Então, é algo que é importante. Tem corretores que ligam para a gente e falam, Priscila, pode fazer isso em tal administradora? Pode. Aí ele fala, isso, pode, mas... Depende. Aí chegou uma hora que eu falei pro corretor, eu falei, olha, para de me perguntar, porque senão daqui a pouco você não vai vender mais nada. Porque nós já começamos a pensar, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, para de me perguntar, entendeu? Então, essa questão de avaliação, se nós vemos que existe margem para o pleito, né? Se nós vemos que... Se o cliente está falando, não vale mais, e nós localizamos referências, e ele assume esse custo, nós pedimos e solicitamos e vamos ver o que dá. Porque nós já tivemos casos que deu certo, tivemos outros que não deu certo. Mas é uma possibilidade. Existe alternativa. Agora, para menos, nunca aconteceu. Verdade. Agora, o assunto que eu falo que é muito... assusta muito. FGTS. Nossa, esse é de fato um processo difícil, burocrático. Como que navega nesse processo de FGTS? Porque eu vejo gente que tem FGTS, tem recurso lá para compra de imóvel, mas morre de medo de usar o FGTS. Precisa morrer de medo para usar o FGTS? Não. Não precisa. Não é o fim do túnel. Não é o fim do mundo também. Do mundo também não. Quando o cliente ele chega, a primeira coisa que a gente pergunta é: tem interveniente quitante? Tem FGTS? É os dois? Então tá bom, o processo vai ser lindo, maravilhoso e vamos lá. Qual é o prazo que você deu para sua administradora? É 60. Não, então aumenta para 90, pelo menos, por favor, porque senão... Sim. Mas assim, quando nós recebemos a informação, tem FGTS, a primeira coisa, nós vamos analisar a matrícula, porque existe a possibilidade do vendedor ter adquirido aquele imóvel dentro dos últimos 2 anos. 2 anos. Então, se adquiriu com o FGTS nos últimos 2 anos, o cliente não vai conseguir comprar aquele imóvel. Ponto. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, imposto de renda. Declarou imóvel no imposto? Cuidado. Muito cuidado. Muito cuidado. Principalmente se não for seu. Estava te contando, antes de nós chegarmos aqui, que o cliente, ele declarou um imóvel que será uma futura herança, né? Ainda não Alguém recomendou pro cara registrar um imóvel que ele tá morando, que não é dele. Exato. Porque ele reside, provavelmente deve ter construído, provavelmente ele tem intenção de entrar com uma ação de uso capião futuramente, então ele já quer ir comprovando o vínculo. Só que ele deu o FGTS como lance e ele não vai conseguir utilizar o FGTS porque a companhia hipotecária já deu a devolutiva que ele declarou no IR, ou ele pode esperar o ano que vem para tirar esse imóvel da declaração dele, né? Ou ele não tem como utilizar o FGTS. Então, esse é um ponto. Segunda coisa que é
muito interessante. Você pode, se você tem um imóvel declarado no seu imposto de renda, você pode utilizar o FGTS se o seu percentual de propriedade for até 40%. Exato. Ou seja, eu, Priscila, tenho um imóvel em condomínio com a Tayane. Nós duas somos proprietárias. Eu tenho 40% e ela tem 60%. Eu posso utilizar o meu FGTS para utilizar. Interessante. Nós estamos conduzindo um caso que a cliente ela tem 33,33% de 9 imóveis. Porque os pais faleceram e ela ficou como proprietária dessa cota parte, junto com os irmãos. E não tem problema, vamos utilizar o FGTS dela. Nós tivemos um caso lá em Pernambuco, acho que é, do Dr. Gilberto. Ele tinha vendido, não sei o que aconteceu, que ele vendeu a parte dele para o pai. Só que ele vendeu 50%. Isso queria dizer que ele tinha os outros 50%. Falei, não tem como a gente utilizar o FGTS aqui. Porque além da questão, ele estava adquirindo... Era o imóvel que estava declarado no IR. O imóvel que estava declarado no IR, ele era dono de 50%. Falei, ou você passa a escritura, você faz alguma coisa... Então, é possível eu pegar um imóvel que eu sou proprietário em 100%, eu quero usar um FGTS, eu consigo... ceder, vender, enfim, 60% para alguém, para eu ficar com 40% e aí me libera o uso do FGTS. Pode. Exatamente. Terreno. Excluindo cônjuge Exato. Com comunhão parcial total de bens, né? Exato. Se tiver separação total, pode considerar como duas pessoas. Sim. Agora, se tiver comunhão parcial total... Aí tudo vai depender. Quando que comprou, quando adquiriu, entendeu? Porque nós já tivemos casos que a mulher queria utilizar o FGTS e o marido tinha um imóvel. Então, tem que ver a questão aí do prazo. Porque se ele adquiriu antes do casamento, em tese, né, ela não faria parte daquele imóvel, então daria... E é um imóvel em qualquer local do território nacional, né? Sim. E se está financiado, não tem como. Não. Se tem saldo devedor em andamento, não tem como. Se é a nível nacional. Não tem como. É a nível nacional. Porque tem a questão uma das regras é você comprar um imóvel na cidade que você trabalha ou limítrofe, né? Nós tivemos um caso, na época que nós trabalhávamos com financiamento, que não foi financiamento que ele fez, foi saque de FGTS. Ele tinha mais de 230 mil na época. Lembra, né? É emblemático. Muito. A memória de vocês é fenomenal. E pior que é verdade. Tem um cliente que nós fizemos um processo de cessão onerosa, que é quando você transfere a carta e o imóvel, né? E eu olhei e falei, gente, mas esse nome não me é estranho, é um nome diferente. Falei, esse nome não me é estranho, porque a gente pegou um processo recentemente para fazer, eu falei, lembrei. Ele é sócio da empresa que era a parte cedente do processo que a gente fez lá atrás. Mas, enfim, desse caso do FGTS, o que aconteceu? Ele tinha 230 mil de FGTS e nós fizemos um saque direto em uma agência da Caixa. O processo demorou 1 ano, para você ter noção. Por conta do gerente. O gerente, ele não tinha muita experiência e a partir do momento em que você deixa um processo com o gerente de saque de FGTS, ele não tem comissionamento, ele não tá ganhando absolutamente nada para fazer. Se quiser. Vai ficar na gaveta. Quiser. Enfim, foi bem sofrido, ficava tendo que atualizar documento o tempo todo, mas tudo bem, beleza. Demos início no processo, e aí ele tinha um imóvel na Praia Grande. E o imóvel era aqui em Santo André. Nós fizemos todo um processo que também colaborou, né, dentro desse tempo, para ele conseguir utilizar esse FGTS. Ele estava comprando o imóvel do cunhado, porque o cunhado tinha separado da mulher, uma confusão e tal, e ele precisava do dinheiro. Aí o que ele fez? Comprou o imóvel, nós pedimos uma declaração de lotação para a empresa assinar lá com carimbo, bonitinho, papel timbrado, informando que ele prestaria as atividades dele aqui, né, na cidade de Santo André. O imóvel se localizava em Santo André. Nós fizemos a alteração da titularidade da conta, porque o normativo da Caixa exige que você apresente um comprovante de endereço atual e o de 1 ano atrás.
De 1 ano atrás, ele pode ser substituído pela declaração de lotação, que é essa declaração que a empresa especifica que você está se mudando para a cidade, para a trabalho. Porque o FGTS ele permite a utilização ou como primeiro imóvel ou para trabalho. Né? Você tem que comprovar um dos vínculos. Sim. E aí, nesse caso, nós fizemos a alteração da titularidade da conta. Então, o comprovante atualizado ele tinha. Pegamos a declaração de lotação, que a empresa atestava que ele estava sendo transferido para a cidade, e conseguimos utilizar o FGTS dele normal. Entendeu? Mas Lindo e fácil assim. lindo, rapidinho, um ano. 365 dias. Ou seja, entendeu? mais um motivo para o cliente não andar sozinho. Exatamente. Quem sabe o que faz, Com ter certeza. assessoria, Exatamente. pagar por isso, porque vale a pena. Tem que Com olhar certeza. o valor, não o preço. Exato. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Fala. Fala. Ai, ai. Se não quiserem responder, tudo bem. Tá bom. Se for se comprometer. Eu quero que vocês me elenquem, com toda a experiência que vocês têm ao longo do tempo no mercado, as 3 melhores administradoras para processo de pós-contemplação e as 3 piores administradoras. Tá. Pode começar pelas melhores, né? Porto, Isso. Itaú E Bradesco. e Então, Bradesco. Porto, Itaú e Bradesco. Nessa ordem ou não necessariamente? Depende. Porto, Itaú e E Bradesco, Bradesco. as Isso. 3 melhores Três administradoras Com certeza. do processo de pós-contemplação de Sim, aquisição de sim. imóvel. Uhum. E aí E as as piores? 3 piores administradoras. Eu deixo você. Mage. Mage. A Mage. É a Mage. Tem a Yamaha. Yamaha. Tivemos muito... Nossa, muita dor de cabeça. Enfim. Meu Deus. Mage, Yamaha e... Qual mais? Servopa. Servopa. Tem muito Mas colega assim, que trabalha com a Servopa. A Servopa, Ai, ai. eu não posso denegrir muito, assim, a imagem, Sim. entendeu? Porque eles estão tentando entrar no Tá, eixo. então existe Eles um problema, estão- eles sabem do problema e estão Sim. trabalhando nisso. Eles estão instituindo um sistema... Porque, pra mim, pra nós, Pra né, nós. eu acho... A partir do momento em que você inicializa um processo dentro de uma administradora que não existe um sistema, que não existe um portal, que não Nossa. existe nada pra você fazer um acompanhamento, isso pra mim é o cúmulo do absurdo. Exatamente. Entendeu? A Porto, nós temos lá o acesso do corretor. Quando nós somos contratados direto pro cliente, a gente entra pela esteira dele, tá tudo bem, a gente consegue ver, a gente briga lá com o povo do chat, a gente liga, tudo bem. Agora, a Servopa, ela tem um sistema que, graças a Deus, eu soube que está em fase de mudança. Eles utilizavam o Pipefy. É horroroso péssimo, aquilo. horrível. É horrível. CRM, né? Exatamente. Não dá pra você acompanhar Horrível. um processo. Não- dá. Não tem acompanhamento. Você liga lá, eles não te passam informação. E não adianta também ter sistema e não atualizar o sistema. Exato. Não adianta Então, nada. exato. Mas assim, eles estão melhorando. Agora, a Mage, ela ainda tem muito para melhorar. Mas muito mesmo. A Mage, quando você inicializa um processo, você tem lá a esteira do parceiro, que você sobe a documentação. Só que depois que finaliza a triagem, que passa por sei lá quantas pessoas lá dentro, que você manda o documento hoje, amanhã eles pedem de novo o mesmo documento, Sim. ele vai para tratativa por e-mail. Uhum. E aí o e-mail você manda hoje, 5 dias úteis. E aí chega no sexto, ninguém respondeu ainda. Ou Não, responde com mais pendência. Ele Nossa. responde com mais pendências, E aí, mais 5 entendeu? dias úteis. Mais 5 dias úteis. Mas o prazo deles é até 15, entendeu? Então, 3 melhores administradoras de processo pós-contemplação: Porto, Itaú e Bradesco. Sim. 3 piores: Mage, Mage Yamaha e e Servopa. Sim. E 2 muito famosas: Embracon e Ademicon. O que vocês têm a dizer? A Demicon, nós nunca fizemos nenhum processo não deles. pegamos nenhum processo O que deles. será? Não sei. Parece que eles são... Pode grupinho mandar, assim. Demicon, a gente aceita. Eu não sei, eu percebo que eles são meio fechados, assim. Então Nunca... não é uma caixa preta, ninguém sabe. Não podemos dizer se é bom ou ruim. Não. A Embracon, depende. Depende. A parte de transferência demora bastante. Sim. Nós tivemos a oportunidade de fazer um processo da rainha dos consórcios. Sim. Que ela fez uma aquisição Eleonora, com a grande Embracon. amiga, parceira, Sim. colega de trabalho. E ela adquiriu uma carta de uma amiga dela para ajudar. Uhum. Falei, ai, Pri, eu vou comprar essa carta para ajudar minha amiga. Meu Deus. Forceps para fazer a parte da transferência. Exato. E a parte do faturamento não é
uma das melhores. Também não posso falar pra você que, nossa, eles são muito rápidos, porque não são. Eu tive... Não é uma administradora que vocês fariam com sorte de vocês. Não. Eu acho que é isso que o pessoal quer saber. Embracon não faria. Vai Hoje no Porto, eu vai no faria. Itaú, gente. Vai lá no Bradesco, ó, maravilhoso. Lembrando que o Bradesco tem que ter... Correntista. Tem que Tem que ser ser correntista. correntista, senão também dá uma travada. Você sabe que em se tratando de Bradesco, nós tivemos um caso que a cliente nos procurou, ela falou, Priscila, na verdade foi uma gerente que nós tínhamos parceria na época que nós trabalhávamos com financiamento. Ela falou, Pri, nossa, eu tô com uma cliente, ela não tá conseguindo fazer a transferência pro nome dela, e o financiamento que ela quer quitar tá no nome dela, tá uma carta no nome dela e outra no nome do marido, tem que ir tudo pro nome dela. Eu falei, tá, mas por que será que não tá aprovando, né? Dei entrada, ela já tinha dado a entrada, não deu certo. Eu falei, vou tentar, vai que dá, né? Fui, tentei e não deu certo. Eu olhei e falei, Kátia, vamos abrir conta pra ela, né, minha filha? Aí ela, nossa, eu não tinha pensado E ela nisso. era gerente. Ela é gerente, exato. Eu falei, Kátia, pelo amor de Deus, ela mora aqui em Santo André. Vamos, minha filha, eu vou te passar, eu vou pedir a relação de documentos aqui, vou te mandar. Ela falou, não, tá bom, me manda, eu vou. Aí eu passei, porque quando nós tínhamos a parceria com ela, os clientes, o Bradesco, na época, estourou com o financiamento. Foi pouco antes da pandemia, né? E eu odiava Bradesco, odiava, com todas as minhas forças. Eu gritava com o meu chefe, falava, eu não quero fazer esse banco é uma porcaria. Não funciona, porque Itaú era muito rápido. Você mandava a ficha hoje, amanhã já aprovou. Exato. E Bradesco não. Bradesco nós tínhamos parceria com uma empresa que terceirizava. E eu acho que o problema era essa terceirização, entendeu? Mas eu consegui aprender. O que a gente fazia? Fizemos uma parceria com a agência, nós fazíamos o cliente, também era a longo prazo, tá? É igual ao consórcio. É igual. O financiamento era a longo prazo. A gente planejava com o cliente, ó. Sim. Dava tempo dele fazer um consórcio, contemplar. Dava, exato. O que a gente fazia? Chegava pra ele, quanto você tem de renda? Ah, eu tenho 10 mil de renda. Tá bom, vou te encaixar então na condição Prime, que na época era o limite, né? Você vai passar 3 meses, você vai me mandar os extratos, eu vou apurar os extratos, você vai fazer a abertura de conta na agência, vai deixar sua renda cadastrada, que depois vai dar tudo certo o financiamento. Lindo. Hoje eu acho que mudou muita coisa, né? Porque estamos falando aí de 5 anos atrás, sei lá. Mas o consórcio Bradesco é do mesmo jeito. Tem que ter uma renda cadastrada. Mas se tiver tudo certinho com conta, dados informados... Então, mas muitas das vezes o cliente, ele não quer ter relacionamento com o banco. E isso dificulta a nossa vida, porque nós precisamos do gerente. Se ele não é o seu gerente, ele vai deixar para depois, ele vai te deixar para o final da fila, entendeu? Então abra a conta. Abra a conta, cadastre a renda Depois fecha, mas abre para finalizar o processo, pelo menos. Legal, gente. Isso é importante. Obrigado mais uma vez. Nós que agradecemos. Tanta informação, tanta história. Foi uma Eu queria fazer um honra. episódio só de histórias. Nossa, só de causos. Nossa, Vamos fazer um... Vamos. Topam? Vamos. Fazer um episódio só de causos, causos bizarros, histórias, enfim. Vamos Nós fazer temos que bastante. Nossa, muito. História que não falta. E engraçado que esse, eu em todos os lugares, assim, até com amigos, a gente comenta, porque os clientes viraram nossos amigos. Exato. Nós estamos agora administrando os imóveis dele, eles compraram 9 imóveis com consórcio. Sim. Foi muito complexo, eles são turcos, 2 são turcos e uma é libanesa. Um não mora aqui, o outro mora e ela é residente aqui no Brasil também. Mas assim, foram 9 processos que nós fizemos deles, com 3 administradoras envolvidas, não foi uma só. Não. E nós tivemos que emitir procuração no traslado da Turquia, tivemos que registrar a certidão de nascimento. O doutorado, foi tudo. Foi. Então, vai ter bastante história pra gente contar. Vai sim. Vamos rir bastante. Ansioso pra isso. Vamos marcar e vocês fiquem ligados aí, que vai ter episódio de causos das duas aqui, contando, inclusive, mais detalhes sobre o caso dos turcos. Com certeza, vocês vão amar. Gente, obrigado. Foi um prazer. Nós que um privilégio receber vocês aqui. Um privilégio poder trabalhar com vocês. Ter vocês como nosso braço direito no processo de pós-contemplação, cuidando tão bem dos nossos clientes, que para nós é o nosso principal ativo. Com certeza. Sim. São os nossos clientes que a gente trata bem e consegue fidelizá-los, criar um legado ali com eles. Eu preciso te falar uma coisa.
Nós não Agora sim? Rapidinho. Então vai. Não, é novidade. O que acontece? Nós fechamos uma parceria por conta do Conaproc, né? Uhum. O Fábio Ramos nos convidou para nós estarmos com um stand lá no Conaproc, né? Tudo bem. E aí nós fomos em uma reunião em março desse ano e nós conhecemos uma pessoa de uma empresa que faz comercialização de cartas contempladas, que eu acho que você deve já ter ouvido falar, que é a Capital Invest. Sim. Nós estamos nos associando a eles, porque nós começamos a prestar serviços e tal, e vamos passando o processo, eles gostaram tanto que quiseram nos agregar. Então, nós estamos unindo, né, as nossas carteiras de clientes, e você, eu já falei, é nosso... Júnior, Me coloque ali na caixinha, tranca, joga a chave fora, ninguém mexe aqui. Não, tem uma senha que ninguém sabe. Exato. Né? Então, nós ainda estamos formulando o contrato social e tudo mais, por isso até que nós não mandamos nenhuma arte, porque não tem nada registrado na junta e está em andamento, mas a intenção é crescer, né? Eles têm uma estrutura, o que... atualmente nós fazemos com muito amor e com muito carinho, com muito prazer. Ainda é bastante artesanal, né? E eu falo que o trabalho com o pós-contemplação, ele é extremamente artesanal. Cada caso é um caso. E eles vêm aí com essa questão da estrutura, com a questão de marketing, e eles têm vários parceiros cadastrados, ele tem inteligência artificial, sistemas, então estamos reunindo forças, né, o nosso trabalho junto com a estrutura que eles possuem, para que nós possamos atender aí uma maior gama de clientes. Fico muito feliz por isso, parabéns. Obrigada. Uma evolução, acho que um resultado do trabalho de vocês. Sim. Só peço para não perder a essência. Com certeza. Exato. O que é o core do negócio, do trabalho de vocês, mantenha. O resto, agregue processos, sistemas, tecnologia, é importante para a gente conseguir escalar. Sim. Mas não perca a essência. Com certeza. O core do negócio, que eu acho que é isso que faz o grande diferencial para os clientes. Com certeza. Pode deixar. É isso, pessoal. Tá bom. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, se esse conteúdo foi relevante, se você achou pertinente, compartilha com seus amigos, familiares, deixa aqui seus comentários também sobre o que vocês acharam do episódio, sugestões de novos episódios, ou quiser contar algum case, algum caso, se vocês já trabalharam com elas também, deixa aqui nos comentários, deixa seu like, inscreva-se no canal para ajudar a gente a levar cada vez mais informações para o mercado como um todo. É isso, pessoal, muito obrigado por tudo e até a próxima.